Vamos ler um texto da palavra, irmãos, que eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Deus tem colocado algo no meu coração para esses dias. Nós temos falado que esse mês, recebido direções da parte do Senhor, que esse mês é mês de resgates. O Senhor nos deu essa palavra. Eu ainda, antes de virar o mês, eu estava orando a respeito de fevereiro, e o Senhor colocou essa palavra muito forte no meu coração, num momento de oração. Ele disse: eu quero que esse mês seja um mês de resgate. E eu entendi que existem algumas áreas da minha vida e da sua vida que precisam ser resgatadas. Ao começar do nosso posicionamento, na semana passada, nós falamos sobre você não sair da cidade. Usamos o texto que revela as cidades de refúgio e o embate entre os soldados de Davi e os soldados de Saul, e como que em uma armadilha o vingador de sangue atrai o general de guerra de Saul, que havia morrido, para fora da cidade, e ali ele presta contas e acaba matando aquele homem. E nós falamos sobre você não abrir mão da cidade. Nossa cidade é Jesus, nossa cidade de refúgio se chama o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós temos uma dívida, por isso na cruz o sangue do Cordeiro foi aquilo que precisava para pagar a nossa dívida. Nós estamos endividados, estamos escondidos ainda até a volta do Mestre, estamos nessa cidade de refúgio. E se você, meu irmão, dá passos para fora dessa cidade, que é algo sorrateiro, é algo que às vezes a gente não percebe, sem querer o inimigo vai convidando a gente para a porta, vai chamando a gente para sair da cidade, e mais cedo ou mais tarde, quando você menos espera, se você pisar para fora, o vingador do sangue, aquele a quem nós temos uma dívida para ser pago, ele vem com fúria. Sabe, irmãos, esses são os dias em que muitas pessoas não estão percebendo isso, estão pisando para fora do Senhor, estão indo em direção a uma rota contrária à vontade de Deus, estão abandonando alguns projetos, princípios, estão saindo pelas portas daquilo que te traz segurança. E nós falamos isso. Esse é um tempo de resgate. Resgate a sua paixão por Deus, resgate a sua sensibilidade de ouvir, de perceber que mesmo em meio às lutas, em meio aos dissabores, em meio às situações adversas, você ainda está seguro pelo Senhor, você está guardado pela mão do teu Deus. Ainda sem perceber, meu irmão, você está no melhor lugar de todos, você está na presença do Senhor. Às vezes a gente não percebe, é uma questão de percepção, é uma questão de, muitas vezes a gente está olhando para o lado errado, temos indicadores errados, a gente não percebe que estamos bem, que estamos guardados, que temos tudo que precisamos. Às vezes a gente fica tão insatisfeito com algumas situações, presos, tristes, aborrecidos, decepcionados, frustrados, mas ainda no meio disso tudo, você está no melhor lugar na presença do Senhor. Conta-se a história de um homem que foi ao médico, e ele disse para o médico: olha, doutor, eu não sei, mas eu estou com dores pelo corpo inteiro, dores insuportáveis. Então o médico disse: dores no corpo todo? Ele disse: no corpo inteiro, eu não sei mais o que fazer. Ele disse: então vamos fazer um exame, senta aqui. Ele falou: então toque aí na sua testa. E o homem tocou e disse: ai. Ele disse: ué, toque então no pescoço. Ele tocou no pescoço, ai. Toca então no braço, tocou, ai. Toca no joelho, ai. Aí o médico olhou, começou a suspeitar e disse para ele: toque mais uma vez. Então ele tocou de novo, ai. O médico pegou, tocou no dedo dele, e aí ele gritou, ai. E ele falou assim: rapaz, o seu problema não é dores pelo corpo, o seu problema é que o seu dedo está deslocado. O problema não é o corpo todo, o problema é o dedo. Às vezes, irmãos, um dedo fora do lugar pode prejudicar o corpo todo. Um dedo fora, quebrado, um dedo que não está bem, pode estar sendo indicador do corpo todo que está enfermo. Mas o problema não está no corpo, o problema está no dedo. E às vezes a gente precisa perceber, irmãos, que nem tudo está perdido. Deixa eu dizer mais uma vez para você: nem tudo está perdido.
Não porque é uma coisa que está fora do lugar, que tudo está fora do lugar, não. O Senhor está assentado no seu alto e sublime trono, Ele governa todas as coisas. Nós estamos guardados pela mão do nosso Deus, amém, gente? Vamos ler o texto da palavra, e a palavra que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite tem como título: Enfrentando o Caos e Reconstruindo. Neemias no capítulo 2, Neemias capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 16. À medida que você for encontrando, se coloque de pé para lermos a palavra do Senhor. E nós vamos ler a partir do versículo 16 até o final desse capítulo. Neemias no capítulo 2, versículo 16 em diante. Os irmãos encontraram, se você não encontrou, vai estar sendo projetado aqui, ou aí na sua casa, na base aí da sua tela, nós estaremos projetando esses versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, deixemos de ser vergonha. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate o Horonita, e Tobias o servo amonita, e Gesem o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Espírito Santo, nos ajuda a entender a Tua voz nessa noite, e fala ao nosso coração, é o que precisamos, e oramos assim no Teu poderoso nome, amém e amém. Pode se sentar. Muitas vezes, irmãos, a vida nos apresenta um cenário bastante bagunçado. Passamos por alguns momentos na nossa história que nós não entendemos muito bem o que está acontecendo. Lutas, problemas, situações que muitas vezes aparecem momentaneamente, repentinamente, e tiram tudo do lugar. Algumas são frutos de escolhas, de decisões, de situações que nós vamos acumulando ao longo do tempo. Outras aparecem sem ao menos dizer: estou chegando. Preste bem atenção, não se movimente agora, deixe o Espírito Santo falar com você e também falar com as pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes a vida vai nos apresentar essas situações que bagunçam aquilo que nós já temos organizado. Você já viveu algo assim? Você tinha planos, tinha projetos, tinha coisas, sonhos, mas de repente algo acontece. De repente vem situações que tiram o chão de debaixo dos seus pés e que vão demandar de você um grande esforço, uma grande intenção, vontade. Vai demandar de você força para reconstruir, para voltar, para retomar. Esse tempo aconteceu na história da cidade de Jerusalém. Os inimigos haviam destruído Jerusalém, levado o seu povo cativo, e já depois de tanto tempo, a cidade estava em ruínas, destruída, e Jerusalém passa por esse momento terrível, sendo destruída as suas casas, a sua história e principalmente os seus muros. Os muros de uma cidade naquela época falavam muito
da força que a cidade tinha. As cidades não tinham assim um policiamento como nós temos. As entradas não eram abertas assim, saídas não eram abertas como as cidades que nós temos. Os muros serviam de proteção. Se uma guerra estourasse contra uma cidade, o povo se escondia dentro dos muros. O povo vivia, a nobreza vivia dentro da cidade, e os camponeses, os trabalhadores viviam às margens da cidade. Mas no momento de caos, eram os muros que garantiam a segurança de tudo. Se uma cidade estava sem muros, era uma cidade fraca, era uma cidade irrelevante, era uma cidade pobre, era uma cidade malquista, não servia para morar, não tinha fama, não tinha imponência. Jerusalém tinha muros fortíssimos, e todas as vezes que os inimigos entravam numa cidade, eles derrubavam os muros, num sinal de vergonha, num sinal de exposição, de dizer: nada agora pode guardar vocês mais. E Jerusalém estava nessa situação, e nós sabemos da história. Quando Neemias, que tinha sido levado no exílio, ele sabe de como está a sua cidade natal, como ele vê o que tinha acontecido, as notícias que chegam até ele, o coração de Neemias bate mais forte, se entristece, ele fica com o coração apertado, o seu semblante cai, ao ponto que o rei consegue reconhecer, pergunta para ele, ele diz: como eu vou estar feliz se a minha cidade não está bem? Sabe, irmãos, esses são os dias que às vezes a gente está vivendo tantas lutas, tantos desafios. E eu, enquanto estava orando a respeito dessa palavra, eu quero dizer para você, meu irmão, que essa não é só uma palavra para você entender aqui a hermenêutica, a exegese do texto, para que você fique mais culto quanto à questão bíblica, teológica, além disso ser muito importante. Mas eu quero dizer para você que veio aqui nessa noite, que está nos assistindo pela internet, que essa é uma noite profética para Deus resgatar e levantar os seus muros. Eu sinto muito forte da parte do Senhor, que nesses dias, uma das coisas que nós estamos precisando focar, é levantar os muros da nossa vida, é levantar os muros da nossa casa, não muros que falam de divisão, de separação, mas levantar os muros no sentido de proteção. Irmãos, há um inimigo tentando entrar na sua vida, na sua mente, no seu coração. Há um inimigo tentando dizer para você que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não vale o que você vale. Há um inimigo tentando entrar na sua casa, fazer você desistir do seu casamento, dos sonhos, de desistir dos projetos que você tem para os seus filhos. Há um inimigo tentando entrar na sua vida espiritual, tentando jogar por terra, dizer: você está desamparado, faça o que você quiser, esteja exposto, deixe entrar e sair as sujeiras dessa vida. Mas, meu irmão, eu vim aqui da parte do Senhor dizer que Deus está te chamando para resgatar muros, para levantar muros, para proteger o seu coração. Eu estava orando a respeito dessa palavra ontem, tirei um tempo de oração, hoje à tarde estava orando por você, e Deus está falando muito forte: é tempo do meu povo se erguer para proteger o que eles têm de melhor. Sabe o que você tem de melhor, meu irmão? Você tem, além da sua vida espiritual, você tem a tua mente, a tua família. Isso não pode negociar, você não pode negociar. São dias, irmãos, que a gente está tão acostumado com as lutas que nós estamos vivendo, que nós já nem nos esforçamos para erguer muros mais. Seja o que Deus quiser, a gente vai vivendo e vai nos desfrutando. Tem muita mente que está desamparada nesses dias, e aí o lixo dessa geração tem entrado, tem disseminado, tem entrado e feito raízes. E muita gente boa, irmãos, está se perdendo na presença do Senhor, porque não tem muros de proteção. Quando o inimigo olha, vê uma casa sem muros. Tem muita casa perdendo o rumo, cada um para um lado, os filhos fazendo o que quer, situações cada vez mais difíceis. E aí não adianta, irmãos, preste bem atenção no que o Espírito Santo está falando para nós nessa noite. Tem gente ouvindo a voz do Espírito aqui? Não adianta
Muitas vezes o Senhor chama a tua atenção porque você, sem muros, você está desprotegido e você já nem sabe o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é inimigo, o que não é inimigo. A pessoa vive debaixo de confusão. Há uma confusão na mente das pessoas, que a gente já não discerne mais o que é plano de Deus, o que é plano do diabo, o que sou eu, é a minha carne. E aí fica numa confusão tremenda, sabe por quê? Porque não tem proteção, não tem as coisas certas nos lugares certos. E aí Deus faz e deixa com que situações aconteçam em você, ou lá na sua casa, na sua vida, mas já não te chama mais atenção. Eu vejo, irmãos, claramente Deus chamando a nossa atenção. Às vezes vem uma crise, vem um problema, não é o inimigo que está vindo contra você não, porque o inimigo já está lá, o páreo já está ganho, ele já está fazendo a festa. O que às vezes acontece é Deus fazendo você perceber, para que você corra para Ele, põe o teu joelho no chão, profetize, exerça autoridade. Mas como você já não sabe o que é inimigo, o que é Deus, as coisas estão assim, ó. Quando a gente está vendo que é Deus que está fazendo, é o Senhor que está fechando essa porta, é o Senhor que está te dando essa situação para você lidar, é Deus que está chamando do céu a tua atenção e dizendo: clama a mim, eu vou te responder, eu vou abrir portas, eu vou me manifestar sobre a tua vida. E aí você está assim meio inerte, dizendo: é a luta, é a vida, é assim mesmo, vamos tocar para frente, e não quer saber de nada. E sabe onde isso dá? Isso dá em desânimo, isso dá em desistência espiritual, isso dá em falência em vida com Deus. E aí, meu irmão, você não ora, você não busca mais, você não tem mais aquele fervor no coração, terreno ganho para o inimigo. Mas no nome de Jesus, meu irmão, no nome de Jesus, eu oro por essa igreja para que nenhum de nós fique para trás nesse resgate dos muros da nossa vida. Muita confusão na mente. Eu profetizo no nome de Jesus que toda confusão na mente vai cair por terra, toda mentira de Satanás que veio sobre você vai cair por terra nesses dias. Lutas, coisas que às vezes nem existem. Tem gente que está gastando todo o seu tempo lutando com aquilo que não existe, com impressões que não existem. Não traz a limpa, não fala o que está sentindo, não põe para fora. O inimigo está fazendo, e aí não tem muros estabelecidos, muros que vão dizer: não, daqui para dentro é proteção do Senhor. Você está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo para nós? Jerusalém está nessa situação, irmãos. E Neemias, então, esse homem de Deus, ele se apresenta para essa missão. Quando ele sabe que a cidade está desprovida de muros, está abandonada, está um caos, Neemias não fica esperando uma voz do céu vir e dizer para ele: olha, Neemias, eu estou contando com você para você reconstruir os muros da cidade. Ele não fica esperando uma visita de um anjo dizendo para ele: eu escolhi você para tomar esse posicionamento. Não. Quando ele sabe que os muros estão jogados por terra, Neemias toma uma posição. Ele decide se levantar. Meu irmão, o que você está esperando? O que nós como igreja ainda estamos esperando quando vemos os muros da nossa cidade caídos, quando vemos os muros da nossa casa caídos, quando vemos os muros da nossa vida espiritual caídos? O que a gente está esperando? Um anjo aparecer para nós e dizer: eis que o Senhor está te pedindo, por favor, se fortaleça, busque mais, ore mais. O que a gente está esperando? Vir num culto e um profeta sair rodando, botar a mão na nossa cabeça? Que às vezes a gente só reage da emoção. A gente queria ir naqueles cultos do reteté, onde aqueles profetas vêm. Isso é muito bom, eu gosto muito. Eu acho lindo os dons que Deus tem. Mas, irmãos, muitas vezes Deus não vai falar de novo. Deus já tem falado sobre nós. O Espírito Santo já tem liberado palavras sobre a nossa vida. Não tem mais o que falar. Às vezes a gente fica esperando alguém dizer para nós: ó, se levanta, se posiciona, se fortaleça. Alguém dizer para nós o nosso valor, meu irmão, quando Deus do céu já falou para nós aquilo que a gente precisa fazer. O que está precisando é a nossa atitude. Você está ouvindo, meu irmão?
O que está precisando muitas vezes é a gente se erguer, se levantar, é dizer basta, eu estou entristecido, mas eu tenho um plano, eu vou me voluntariar, eu vou lá, vou erguer, comece em mim. Meu irmão, você está vendo a cidade precisando? Comece em você. Você está vendo a tua casa precisando? Comece em você, não fique esperando nada não. Você está vendo a igreja precisando? Comece em você. Você está precisando? Não espere ninguém, comece em você. A gente precisa ter isso. Neemias se levanta e ele vai deixar aqui para nós algumas lições muito importantes nesse processo de resgate dos nossos muros. E eu quero trazer para nós, são 5 lições que eu quero trazer para você nessa noite. Você precisa ouvir isso? Tem alguém que precisa dessa palavra nessa noite? Eu preciso disso. Então vamos ver aqui juntos essa postura que vai reverter essa situação, esse quadro de caos, e que hoje a gente precisa aprender com essas atitudes. Primeira coisa que eu quero trazer para você, deixa a tua Bíblia aberta aí em Neemias no capítulo 2, a gente vai ler os versículos novamente. Eu vou visitar alguns outros textos aí bem próximos desse capítulo 2, mas fique com a sua Bíblia aberta para você acompanhar junto comigo. Mas a primeira coisa que eu aprendo, a primeira lição nesse processo de resgate, nos muros da nossa vida, na reconstrução daquilo que Deus quer fazer, é o poder da confiança. Diga comigo, o poder da confiança. O poder da confiança. Olha o versículo 20 do capítulo 2 que nós lemos. A primeira parte do versículo diz assim: o Deus do céu é que nos dará bom êxito. Vamos ler essa frase juntos? Diga assim então é o Deus dos céus que nos dará bom êxito. Fale com mais convicção: o Deus dos céus nos dará bom êxito. Fala para você agora: o Deus dos céus me dará bom êxito. Seja canal para alguém e diga: o Deus dos céus te dará bom êxito. No processo de restauração dos seus muros, eu tenho uma boa notícia para você: é o Deus do céu que vai te dar bom êxito. Nessa empreitada, meu irmão, você não precisa temer, você precisa confiar que o maior interessado na tua proteção é o Senhor Jesus. O maior interessado na proteção da tua mente, da tua casa, da tua cidade, dos teus planos, dos teus negócios, não é nem você, nem ninguém à sua volta. O maior interessado é o Senhor. Neemias tinha essa convicção. A solução para esse caos, a solução para os embates, a solução para a vergonha que eles estavam vivendo, viria do céu, viria de Deus. Confiar em Deus, meu irmão, é o primeiro passo que nós temos que considerar, a despeito de qualquer circunstância adversa. Crer no Deus Todo-Poderoso é o que vai abrir caminhos para que Ele possa agir. Deus só se manifesta não onde Ele é tolerado, Deus se manifesta onde Ele é celebrado. Deus se manifesta, não é, eu tenho o Senhor e por isso, não. Onde está a sua confiança? Sabe, meu irmão, no processo que a gente tem vivido de caos, de situações, a primeira coisa que a gente vai perder é a nossa confiança. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, a gente vê a história de quando Senaqueribe, o exército sírio, o general do exército agora, vem, afronta o povo de Deus, zomba, questiona a fé deles. Lá há um texto que diz em Isaías 36, Senaqueribe, contando essa mesma história, ele vai dizer assim para o povo de Deus: que confiança é essa em quem vocês se estribam, em quem vocês se apoiam? Que confiança é essa? É a pergunta de Senaqueribe. Porque todas as outras nações que já tinham lidado com os assírios, tinham posto a sua confiança no Deus deles, e os assírios tinham vindo arrasando com tudo. Então Senaqueribe diz assim: é mais um povo que vai colocar a confiança em Deus, e nós, como o grande exército da Síria, nós vamos chegar e vamos
passar por cima deles, vamos acabar com tudo. E aí, meu irmão, quando chega essa pergunta de Senaqueribe, trazendo esse direcionamento para que o povo olhasse para onde está a sua confiança, o rei Ezequias, servo de Deus, quando recebe a notícia, ele realmente olha aquela pergunta e diz assim: meu Deus, onde nós temos posto a nossa confiança? Será, meu irmão, porque é no tempo do caos, no tempo que a gente não entende que as coisas estão acontecendo à nossa volta, não é um tempo de desespero, é tempo da gente sentar, olhar a nossa volta e entender que essa tempestade não veio para nos matar. Essa tempestade veio só para ver se tem goteira no nosso telhado, se tem fresta nas nossas janelas, se a nossa casa está guardada, se tudo que a gente tem está realmente solidificado. O vento não vai levar nada, a tempestade só veio para mostrar as áreas de debilidade, para que a gente fortaleça, e ela logo passa e tudo vai ficar no controle do Senhor. Quantos estão ouvindo aqui o que o Senhor está dizendo para nós? Tempestade não vem para acabar com você, não. O caos não vem muitas vezes para fazer a gente parar e desistir. O caos só aparece para ver as áreas de debilidade da minha vida e da sua. Se a gente está vivendo assim, um assado, se tem brechas abertas, se tem situações que a gente precisa agir, velar, cuidar. Senaqueribe manda esse recado. O rei Ezequias, então, lá no capítulo 32 de 2 Crônicas, versículos 7 e 8, diz assim: ele chama o povo, depois de refletir sobre essa pergunta, ele diz para o povo assim: sede fortes e corajosos, não temais e nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Com ele, olhe isso, irmãos, isso é revelação da parte de Deus. Ele diz assim: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Então o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Confiança vem quando a gente tem a revelação de que lado nós estamos. Meu irmão, eu faço um apelo nessa noite aqui para você. No meio do caos, no meio das situações adversas, nesse processo de resgate, de restauração de muros sobre a sua vida, remova do seu coração toda a incredulidade. Meu irmão, minha irmã, ouça o que o Espírito está dizendo para você: não tenha medo do inimigo, confie em Deus, descansa no Senhor, porque é melhor, irmão, estar num mar revolto com Cristo, dentro do nosso barco, do que em terra firme sem o Senhor. É melhor estar na fornalha ardente por causa da nossa fidelidade a Deus, mantendo os nossos princípios, do que uma aparente segurança e prosperidade por negar a Deus e os valores espirituais. Melhor, irmão, é ser perseguido, caluniado por causa da verdade, do que ser aplaudido e admirado por abraçar o relativismo desse mundo caído. O caminho continua sendo estreito. O caminho continua sendo estreito. Mas não tem, irmãos, outro caminho a seguir. Não tem melhor caminho para fazer. Não tem nada melhor para a gente realizar do que caminhar com Deus e descansar no seu amor. Quantos podem descansar no amor de Deus aqui nessa noite? Quantos podem dizer obrigado, Senhor? Quantos podem dizer obrigado, Jesus? Porque o Senhor é um Deus que guerreia por mim. Não abra mão, põe aí esse tijolo da confiança nesse muro à tua volta, meu irmão. Outra coisa, segunda coisa que eu entendo que precisa acontecer, um exemplo que Neemias deixa para nós. Primeiro, o poder da confiança. O segundo, o poder da proatividade. Falamos isso já na introdução, mas olha a segunda parte do versículo 20 do capítulo 2. Diz assim: e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. O que isso significa, pastor? Significa que ser proativo é agir diante da necessidade, não é ficar esperando, mas é trazer uma solução. É agir quando você sabe que você precisa tomar uma decisão.
Irmãos, eu não sei se tem alguém aqui ouvindo a voz de Deus, mas eu sei que o Espírito está falando aqui nessa noite. Eu sei que o Espírito está dizendo, não adianta. Não é, irmãos, alguém que vai colocar a mão sobre a tua cabeça. Não é um apelo que isso vai fazer aqui no final desse culto, que a gente vai orar e as coisas vão mudar. Sabe quando vai mudar as coisas na sua vida? Quando você entrar no teu quarto secreto, fechar a porta e buscar o teu pai em secreto, porque ele já está lá te esperando, e é lá que ele vai mudar todas as coisas. É quando você se posicionar. É quando você for proativo nas suas decisões. Eclesiastes 11:4 diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Não adianta a gente ficar esperando a oportunidade aparecer. Meu irmão, você como servo e serva do Senhor, é você que faz a oportunidade aparecer. E eu tenho uma boa notícia para você: a oportunidade de você reconstruir é agora. A oportunidade de você voltar atrás naquilo que você fez de errado é agora. A oportunidade de pedir perdão é agora. A oportunidade de buscar o Senhor agora. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. A oportunidade é agora. Quando Jesus estava passando em Jericó, lá em Lucas 19, nós vemos um personagem bastante curioso. Quando ele estava passando lá em Jericó, atravessando a cidade, um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, tinha enriquecido de forma injusta. Ele tinha um desejo. O desejo dele era ver Jesus. Tudo contribuía para que ele não conseguisse. Primeiro, o seu estado emocional, a acusação que vinha contra ele. Segundo, a sua estatura física. Terceiro, a multidão que estava à sua volta. Então o que ele faz, meu irmão? Ele sobe num sicômoro bravo. Ele sobe numa árvore que não é fácil de subir. Ele decide fazer alguma coisa para cumprir aquilo que ele tinha como desejo. Uma coisa boa que eu aprendo com o Zaqueu, se ele pode deixar um bom testemunho para mim, é ir atrás daquilo que a gente tem vontade. Aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Meu irmão, eu vim aqui da parte do Senhor dizer que aquilo que Deus colocou no teu coração não foi o homem que disse para você, foi o próprio Senhor. E Ele está esperando de você proatividade nisso. É por isso que tem surgido tantos empecilhos para você começar. É por isso que tem surgido tantos empecilhos para você não colocar isso em prática. É por isso que as portas têm se fechado e você nem tem percebido. Aí você fala assim, então é Deus que não quer. Não, é Deus testando você e dizendo, vamos ver se Ele quer, vamos ver se Ele vai, vamos ver se ela se posiciona, vamos ver agora, porque do outro lado dessa porta há uma bênção que você nem imagina, há um poder de Deus esperando por você. Quantos estão ouvindo aqui o que eu estou dizendo? Há uma unção de Deus renovada sobre a tua vida, há um poder de Deus destinado para você. E então, meu irmão, não desista, não espera tá tudo bem, ser tudo fácil, não espera ser tudo fácil. Posso ser boca de Deus para você nessa noite? Não espera ser tudo fácil para você começar aquilo que Deus tem feito e tem indicado para você. Seja proativo, se lance, se dedique. Neemias, quando via a situação à sua volta, ele vai. Zaqueu sobe naquela árvore, e quando Jesus passa, chama ele pelo nome: Zaqueu, desce, hoje eu vou ficar na tua casa. Lá no meio do jantar ele diz: hoje salvação entrou nessa casa. Irmão, como é que a gente pode se tornar uma pessoa proativa? Respondendo aquilo que está à nossa volta. Tem muita gente que é indicador de problema, mas não é solução. O Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: você é solução para muitos problemas à sua volta. Você é solução, você é resposta. Quando você vê que você é resposta, meu irmão, ninguém tira isso de você. Você age segundo isso. Terceira coisa para a gente caminhar. Terceira coisa que eu entendo, a atitude que é imprescindível nesse processo de restauração. Primeiro, confiança. Segundo, proatividade. Terceiro, o poder da oração. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. O poder da oração. Olha Neemias no capítulo 1, versículo 4. Quando Neemias recebe a notícia, diz: e sucedeu que, ouvindo as palavras, quando ele sabe da situação de Jerusalém, ele se assenta e chora. E lamentei por alguns dias, e estive o que, irmãos? Jejuando e
orando perante o Deus dos céus. Até quando você vai lutar contra a verdade de que a oração é a arma mais eficaz que você tem para lutar? Até quando você vai ficar batendo cabeça por aí, mendigando a ajuda dos outros, batendo nas portas erradas, e se estressando, perdendo o seu vigor espiritual, e não atendendo o maior convite de Deus para você, que é: me busca e eu vou me revelar a você. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus, a nossa fé é fortalecida. A oração, meu irmão, move Deus de uma forma poderosa. Meu irmão, a tua casa precisa ser chamada casa de oração, não casa de reclamação, não casa de murmuração, não casa de tantas coisas. Meu irmão, é tempo dos casais orarem juntos, é tempo dos pais orarem com seus filhos, é tempo do povo buscar a Deus em oração. E oração não é ficar botando uma lista de pedidos para Deus, não, meu irmão. Tem muitos dias, esses dias tenebrosos, nós nos unimos para orar todas as manhãs, eu e a minha casa. Todo dia de manhã a gente ora, todo dia de manhã a gente senta para ouvir Deus, para falar com Deus e ouvir o Senhor. Esse é algo que eu quero impregnar nos meus filhos. Eu quero que eles saiam da minha casa, no dia que eles vão crescer, eles são flechas na mão do Senhor, eu vou lançá-los para muito longe. Eles vão alcançar o propósito do Senhor, eles vão viver os sonhos de Deus. Mas enquanto estiverem conosco, eu quero imprimir algo no coração deles. A gente tem que depender do Senhor para todas as coisas. Tem que depender do Senhor para todas as coisas. Esses dias, irmãos, são dias que às vezes a gente não tem nem o que falar. Você já passou lutas que você não tem nem o que falar para Deus? Que a gente só adora. Em casa é assim, bota uma música para tocar e a gente adora, porque não tem o que falar. E aí vê a oração de uma criança, orando, intercedendo, clamando. Tem hora que eu oro outro dia, eu estava orando lá com os meus filhos no quarto deles, a Júlia pegou um celular, eu estava orando, eu não vi, eu estava orando, aí ela saiu de fininho, pegou um celular e bateu uma foto minha no meu celular. E na foto saiu assim, eu estava orando e tinha um abajur aqui perto de mim, e ela disse assim: pai, quando você estava orando, eu vi aquela luz sobre você. Eu falei: eu preciso registrar esse momento, porque todas as vezes que eu pensar no Senhor, olha o que ela falou para mim, todas as vezes que eu pensar no Senhor, eu quero pensar em alguém que está orando por mim. E eu sou um pai mau, eu sou um pai falho. Imagina o Espírito Santo que está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis todo o tempo. Como que eu não vou diante do Senhor todo dia? Como que eu não busco o Senhor nos piores momentos da minha vida? Meu irmão, esse é um tempo que eu quero que essa igreja se levante em oração como você nunca se levantou antes. Talvez, irmãos, essa situação, eu olho para todo lado e eu vejo gente falando para mim: pastor, eu estou orando por você, estou orando por você. E eu já louvo a Deus, porque se eu posso ser um motivo de oração por você, eu já estou cumprindo propósito. Se a minha casa precisa passar por algumas situações para que você se desperte em oração, que a igreja se desperte em oração, eu faço disso, Senhor, a minha oração. Deus, levanta a tua igreja em oração, para que o teu povo te conheça e saiba que o Senhor é Deus. Se eu conseguir fazer isso, irmãos, se eu conseguir, através do Espírito Santo, despertar você em oração, que essa seja uma mola que vai te impulsionar a buscar a Deus como você nunca buscou. É tempo da gente orar, é tempo da gente se mover em oração. A gente precisa entender que a oração da igreja pode mudar o curso da história. A tua oração tem o poder de mudar o curso da história. 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas
em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, é isso que a oração faz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Colossenses 4:2, Paulo nos alerta: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Perseverai na oração. Meu irmão, não tem como, não dá, irmãos, não dá para viver nesses dias com essa tranqueira, esse assédio que a mídia tem feito na nossa cabeça contra as nossas famílias, tudo que está para acontecer nesses dias na nossa nação. Não dá para você viver se você não estiver munido da maior arma da vida cristã, que é a oração. É tempo de orar. Amanhã de manhã, às 6 horas da manhã, os homens estão aqui. Você está convocado, homem. Vem aqui orar junto conosco. Nós estamos orando às 6 horas da manhã. Nós queremos homens de oração nessa igreja. Às quartas-feiras as mulheres estão aqui orando. Nós estamos orando, nós estamos buscando. Quinta-feira nós estamos aqui orando de novo. Para que a gente ora tanto? No culto a gente gasta tempo em oração. Por quê? Porque a oração é a maior arma que nós temos. O diabo tem medo de um crente que se coloca de joelhos diante do Senhor. É tempo de orar, é tempo de buscar o Senhor. Penúltima coisa, outra coisa que precisa para ter esse resgate da nossa proteção, é o poder da unidade. Unidade é um princípio de Deus para nós. Olha os versículos 17, a primeira parte do versículo 18 de Neemias 2. Você está aberto lá? Então acompanha. Diz assim: então eu lhes disse: vocês estão vendo a situação terrível que nós estamos? Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Então eles responderam, olha o versículo 18, primeira parte: sim, vamos recomeçar a construção. Vamos falar isso juntos? Diga: sim, vamos começar a reconstrução. Nesse ano da dupla honra, diga sim para o Espírito Santo. Diga sim para o Espírito do Senhor. Ninguém consegue isso sozinho. A unidade do povo naquele momento foi fundamental. Fundamental, irmãos, para que eles pudessem não apenas resistir aos ataques do inimigo, mas conseguir construir alguma coisa relevante. Você só consegue construir alguma coisa relevante se você estiver unido. Um só não consegue. Meu irmão, é por isso que nós somos chamados para ser família no Senhor. Agora, mais do que nunca, é hora da gente estar unido. É hora da gente não se dispersar. Depois de um tempo tão grande de distanciamento, de reclusão, de separação, de segregação em tantas ideias, tantas coisas, não deixe o inimigo convencer você de que você pode sozinho, que vai dar certo, se eu fizer do meu jeito, se eu continuar da minha forma, eu não preciso de ninguém. Não, meu irmão, isso é mentira. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso da igreja, você precisa da liderança. Nós estamos debaixo de um guarda-chuva. A nossa proteção no Senhor. Nós somos igreja na medida que nós estamos conectados. Há uma grande tensão hoje, porque teve muita gente que foi embora na pandemia e não voltou até agora, e viu, porque o inimigo conseguiu dizer para eles que dá certo assim mesmo, que eles podem viver. Aí eles ainda não acordaram que o poder da comunhão, da unidade, é que gera sobre nós multiplicação e bênção. É na hora que nós estamos unidos que o Senhor determina a sua bênção. Isolados, irmãos, nós não vamos a lugar nenhum. É por isso que você precisa, para proteger as muralhas da sua vida, pertencer a um grupo menor. Nós estamos aqui trabalhando com a visão dos GTs. Nós estamos querendo multiplicar ainda esse ano os GTs em células. Meu irmão, tem muita gente que foi machucado por conta disso. Tem muita gente que deixou de participar, disse assim: isso é besteira, é os outros tomando conta da minha vida, eu não vou fazer isso não. Meu irmão, não caia nessa mentira, porque se isso fosse verdade, a igreja tinha que fechar.
A igreja não funciona somente nas reuniões aqui que a gente está sentado, que a gente está recebendo palavra e sai daqui, deu 8h30, a gente está na nossa casa e está vivendo a nossa vida, nosso bel prazer. Não, meu irmão, você só cresce espiritualmente quando você recebe de Deus e você distribui isso na vida de alguém. Ninguém consegue crescer. Eu estou vendo lá, irmãos, os GTs, os líderes se esforçando. Muita gente que começou aí no ano passado, deixou de ir. Meu irmão, não abra a mão da comunhão. Tem GT de homens, de mulheres, de jovens, de casais, de todo jeito que você quiser. Por quê? Para fortalecer a ideia de que você não pode andar sozinho. Seja um canal de Deus para a vida de alguém. Diga: você não pode andar sozinho. Diga: na restauração que Deus tem para você, põe em prática o poder da unidade. Unidade. Um texto da palavra de Deus que diz que um persegue a 1000 e 2 perseguem a... O que diz a palavra de Deus? Um persegue a 1000 e 2 perseguem a 10.000, é o que o versículo diz. O lógico seria o quê? Um persegue a 1000 e 2 perseguem a 2.000. Mas ali o Senhor está nos dando uma grande chave, meu irmão. Quando nós estamos unidos, quando estamos conectados, quando estamos vivendo na unidade, há um poder multiplicador sobre nós. Há uma bênção que só é determinada quando eu me uno a alguém. É assim, ó, tô vendo aqui o pessoal que vai casar esse ano, aleluia, glória a Deus. Meu Deus, estou sentindo Deus nesse lugar. O povo está casando, estão precisando. Depois passa o Pix para a galera. Quem deu glória a Deus, dá um Pix para eles casarem rápido. Estou vendo aqui. Eu falo para o pessoal que vai casar: irmãos, eu não sei o que Deus tem com casamento, mas quando a gente é solteiro, a gente passa uns perrengues tão grandes. Mas depois que a gente se une com alguém, a gente põe assim, ó: vou me casar, não tem dinheiro, está liso, não tem nada. Mas quando a gente fala assim, vou me casar, você junta com mais um, irmãos, a bênção de Deus começa a vir sobre a nossa casa. Você já experimentou isso? Já experimentou na sua casa? Lá na sua vida? Quando você era solteiro não dava em nada. Meu Deus, não dava para fazer nada, não conseguia conquistar, não conseguia avançar. Foi casar, e às vezes nem é nada demais, não tem nada assim nítido. Mas o poder da unidade, Deus tem compromisso quando dois se tornam um. Se a gente entendesse isso, irmãos, a gente parava de brigar tanto por coisas banais e se unia mais para ver o agir de Deus de forma sobrenatural. Sabe por que a gente ainda não ganhou essa cidade para Jesus? Porque a gente ainda não é um. Porque a gente ainda não se uniu a esse nível. Cada um vive bem, cada um está na sua vida, cada um cuida da sua história. E a gente não quer às vezes misturar as coisas. Mas não, irmão, se a gente se unisse, assim como a igreja de Atos se unia, eles revolucionaram o mundo naquela época. Porque eles se uniram, eles entenderam o poder da unidade. O diabo vai investir tudo que ele tem para quebrar de você o poder da unidade. É por isso que tem tanta guerra lá na tua casa. Porque ele sabe que um casal unido vai vencer e vai prosperar. Ele sabe que uma família unida vai dar certo. Ele sabe que uma igreja unida vai contra as portas do inferno e vidas serão salvas. Ele sabe o poder da unidade. Ele sabe, ele já andou com Deus, ele foi um lá. Ele andava naquele âmbito. Ele viu, ele queria ser um na Trindade. Ele sabe o que é esse poder. Eles têm ideia do que é o poder da unidade. Ele vai fazer de tudo para destruir. E é por isso, irmãos, que a gente tem tanta dificuldade de entender isso. Tem tanta dificuldade às vezes de abrir mão, de deixar passar algumas coisas que estão nos incomodando, de perdoar, de relevar, de caminhar a segunda milha. Porque o inimigo tem investido contra nós, investido para nos quebrar, para destruir as nossas alianças. Aí, meu irmão, sabe o que acontece? Tem gente que às vezes está de mal, está ruim. Eu sempre digo isso, eu fico muito chateado quando alguém não me dá a oportunidade nem de dizer tchau. Porque se uma pessoa que valoriza a comunhão, valoriza a unidade, se ela tem algum problema, ela não resolve o problema abandonando o relacionamento, ela resolve o problema consertando. Só abandona relacionamento quem não ama. Você faz assim lá na tua casa? Quando você se aborrece com a sua esposa, se você faz isso, tem um grande problema no seu casamento, a gente pode te ajudar. Mas a gente briga com a mulher, o que a gente faz? A gente não sai de casa, a gente não abandona não.
a gente conserta e continua caminhando, porque é uma aliança. Quem tem aliança não abandona. O poder da unidade é isso. Agora, quando a pessoa vai embora, e só significa uma coisa: nunca teve aliança, nunca entendeu o poder da unidade, decide ser um indivíduo, e não tem nada de errado nisso. Não estou falando isso para o meu bem, estou falando isso porque isso traz proteção para nós, traz proteção para a nossa casa, para a nossa família, isso traz proteção para a nossa vida espiritual. Essa é a oração que Jesus fez por nós. No capítulo 17 de João, ele diz que eles sejam um, Senhor, assim como nós somos um. Você está contribuindo para essa oração de Jesus? Ou você está lutando contra essa oração de Jesus? Porque o interesse de Deus é que você seja um, e às vezes a gente está se distanciando cada vez mais. Eu não quero. E aí, irmão, sabe o que faz? Você andando contra a vontade de Deus só é peso para você. Andar fora do propósito de Deus não traz para você bênção. Então, no nome de Jesus, meu irmão, entenda que no processo de restauração, aquilo que está impedindo você de andar em unidade precisa cair por terra. Nós precisamos estabelecer um muro de proteção à nossa volta e colocar nesse muro um tijolinho chamado unidade. E por último, para nós terminarmos, nesse processo de restauração, desculpa que eu estou toda hora mexendo aqui, porque eu ainda não estou acostumado, viu, irmão? Estou ostentando, né? Toda hora eu quero que você veja aqui o negócio, mas não é não, porque está machucando aqui atrás da minha orelha. Sabe, a última coisa que eu entendo nesse texto, que a gente poderia tirar de lição nessa noite. Você está ouvindo o Senhor falando com você aqui? Primeira coisa nessa restauração, você lembra o que era? Primeira coisa é confiança. Diga comigo, confiança. Segunda coisa, proatividade. Terceira coisa, oração. Quarta coisa, unidade. E sabe qual é a quinta coisa? Resiliência. Olha Neemias 4, no versículo 6, que diz assim: nesse meio tempo, eu estou lendo uma versão mais atualizada para você entender melhor. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. A resiliência, o que é resiliência? Resiliência é a capacidade que uma pessoa adquire para passar por grandes pressões e conseguir sair da mesma maneira que entrou, ou até mesmo de uma forma melhorada. Isso é resiliência. É quando você vai passar por pressões, por lutas, por problemas, e esses problemas, essas lutas, essas dificuldades não vão tirar nada de você. Pelo contrário, você vai sair do outro lado da mesma forma que você entrou, intacto, inabalável, ou ainda com plus. Você vai sair munido de coisas que você nunca experimentou, de uma forma ultramente superior, de uma forma melhorada, cheio de vigor e pronto para transbordar sobre a vida daqueles que estão à sua volta. Isso é resiliência. A resiliência está atrelada à perseverança em meio às tormentas da vida. E Neemias, no meio dessa luta, conseguiu promover a organização e a motivação necessária para que a crise que Jerusalém estava vivendo, que o povo daquela cidade estava vivendo, fosse enfrentada e fosse superada. Ele soube pegar as ameaças externas. Eu poderia aqui mostrar para você várias, inimigos que vieram contra eles, resistências que apareceram, problemas que surgiram no meio do caminho. Ele soube pegar cada um desses problemas e administrá-los de maneira que isso não se tornasse fator pejorativo, prejudicial, mas pelo contrário, cada uma dessas resistências foi um passo a mais, um degrau na escada do êxito que Deus tinha para realizar através de Neemias. A resiliência, o poder de não abandonar no meio das guerras, de não abrir mão, porque tem gente que está abrindo mão na hora errada. Ei, eu vim aqui da parte do Senhor dizer para você que tem gente que está abrindo mão de coisas de Deus na hora errada.
Não é pecado, não é problema você se sentir desmotivado, se sentir cansado, se sentir cheio de cargas nos seus ombros. Não é pecado. O pecado, sabe o que é? É você errar o alvo, é desistir na hora errada. E esse pecado você não vai morrer dele, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está te munindo de resiliência nessa noite. A resiliência fez com que após 52 dias, 52 dias, irmãos, algo sobrenatural. A resiliência, o poder de superar os limites que a gente vai colocando, vai dando para a gente poder sobrenatural de ver uma restauração e uma crise que vai se passando. Eu quero terminar essa ministração lendo um trecho desse livro aqui, que eu tirei para ler nesse mês de janeiro, que me abençoou muito. O livro chama Bênção Dobrada, do pastor Mark Batterson, que é um dos pastores mais exponentes dos Estados Unidos hoje. Eu vi esse livro numa foto, na mão de um pastor amigo. Ele estava segurando esse livro e me chamou a atenção, e eu pesquisei e comprei o livro para fazer a minha leitura. Eu fiz um alvo de ler algumas coisas esse ano, de colocar a minha leitura, de me desafiar na leitura. Então eu comecei lendo, e esse foi o primeiro livro que eu li esse ano. Eu já estou lendo outros, mas eu queria trazer nessa noite algo muito poderoso que eu li nesse livro aqui. Eu queria que você prestasse atenção nessa leitura, porque fala da questão de resiliência, fala na questão de nós entendermos que para vencer as lutas e os embates da nossa vida, para sermos resilientes, o que nós precisamos para ser resilientes é entender de onde nós viemos, como chegamos até aqui, quem é que está nos respaldando até aqui. Eu fiquei pensando, por que Neemias não desistiu? Porque tem horas, irmãos, que dá vontade de desistir. Para muita gente, poderia olhar Neemias e dizer assim: para que você está lutando tanto? Você nem aqui mora. Você mora lá no rei, lá você está vivendo o melhor, você está comendo o melhor. Você largou tudo que você tinha para vir aqui, para estar aqui reconstruindo, para estar com esse povo. Você poderia estar numa boa, se preocupar com a tua vida. O que fez Neemias ser resiliente? Porque tem hora, irmãos, que alguém vai chegar para você e vai dizer assim: chuta o balde, vai cuidar da tua vida, pensa em você, está na hora de você ver o melhor para você, faz aquilo que te agrada, faz aquilo que te faz feliz. Mas o que nos deixa resilientes no meio das pressões? O que nos faz não desistir de algo? A resposta está na nossa identidade, naquilo que está impregnado dentro de nós. Sabe, meu irmão, Deus compartilhou conosco uma habilidade que é de nomear coisas. Deus é o Deus que deu nome a todas as coisas. Ele já criou tudo já com a sua identidade, mas Ele deu a Adão a possibilidade de chamar pelo nome que seria mais claro, mais nítido para Adão. Ele deu a ele. Quando na palavra de Deus alguém recebe um nome, esse nome está atrelado a um significado espiritual. Na Bíblia a gente vê isso, não é? Nasceu Benjamim, filho da minha promessa. Nasceu Benoni, o filho da minha dor. A gente vai ver muitas coisas que acontecem na palavra, que o nome é uma identidade espiritual. Hoje na cultura ocidental a gente não tem mais isso, mas a palavra continua sendo verdade, de que a bênção de Deus está intimamente ligada na nossa identidade. Quando sabemos quem nós somos, de onde nós viemos, o que carregamos, é isso que nos mantém resilientes diante das situações. E aqui o autor desse livro traz uma história muito interessante, que eu queria que você prestasse atenção. Aqui ele vai contar a história, e eu vou terminar com isso, tá bom? Se quiserem já se posicionar. Ele conta a história de uma nadadora chamada Diana Niad. Niad, em português é Niad, mas em inglês seria Nayed, mas vamos chamar de Niad. Diana Niad. Quando Diana Niad tinha 9 anos de idade, ela estava numa praia, numa das praias ali da região sul da Flórida. E quando ela estava ali, ela e a sua mãe, ela faz uma pergunta inocente:
perguntando para sua mãe: mãe, onde que fica Cuba? Então a sua mãe olha assim para uma direção e diz para ela assim: olha filha, é mais ou menos aqui nessa direção. Não dá para ver a olho nu, mas fica tão perto aqui da Península da Flórida que quase é possível chegar nadando. 20 anos mais tarde, em 1978, Diana tentou nadar de Cuba até a Flórida. Ela nadou 125 quilômetros em 42 horas, mas os ventos fortes a detiveram perto de alcançar o objetivo. O sonho de se tornar a primeira pessoa a nadar do Estreito da Flórida, através do Estreito da Flórida, ficaria dormente por mais 3 décadas. Aos 60 anos de idade, Diana percebeu que era naquele momento ou nunca mais que ela realizaria aquele sonho. Sua segunda tentativa de atravessar de Cuba até a Flórida foi interrompida por uma grande crise de asma que ela teve. A terceira tentativa falhou porque ela foi queimada por 2 caravelas portuguesas. A quarta tentativa, estou falando de uma senhora de 60 anos, tá, gente? A quarta tentativa terminou com 9 queimaduras graves causadas por águas vivas. Então, na manhã de 31 de agosto de 2013, Diana Niadi decidiu fazer a sua última tentativa. Quase 53 horas e 177 quilômetros depois, ela chega saindo de Cuba e chega à praia de Key West. Sua língua estava terrivelmente inchada, mas ela conseguiu deixar 3 mensagens. Primeiro, a gente não deve desistir nunca. Segundo, você nunca é velho demais para correr atrás daquilo que você sonha. E terceiro, pode parecer um esporte solitário, mas é preciso uma equipe inteira. Sem o time de 35 integrantes, incluindo médicos, meteorologistas, familiares e amigos, Diana não teria cumprido o seu destino. Mas como que Diana, isso já é algo surpreendente, não é? A gente saber que uma senhora, já com seus 70 anos, agora já consegue fazer algo desse nível. Tem gente aqui que não consegue nadar nem 100 metros na piscina. A mulher nadou 177 quilômetros em mar aberto. Foi tremendo. Mas como que Diana conseguiu fazer aquilo que ninguém havia realizado antes dela? Como que ela suportou as dificuldades físicas e mentais? Por que ela se recusou a desistir, mesmo depois de 4 tentativas falhas, de tanto tempo que ela tinha esperado? Irmãos, motivação é algo extremamente complicado. E aqui o autor está dizendo: eu não quero ser simplista, mas penso que tudo remonta a algo que aconteceu no aniversário de 5 anos de Diana. Seu pai se chamava Aristóteles Niadi. Ele era grego e chamou Diana no seu escritório e disse com forte sotaque grego para ela: eu esperei muito tempo por esse dia, minha filha. Agora você tem 5 anos. Hoje é o dia que você está pronta para entender a coisa mais importante que eu vou lhe dizer na sua vida. Aristóteles abriu um grande dicionário que estava sobre a escrivaninha e apontou no dicionário para o nome dela, Niadi. Então continuou: amanhã você vai para a pré-escola. Uma criancinha de 5 aninhos. Amanhã você vai para a pré-escola e você vai perguntar aos seus amiguinhos se o nome deles está no dicionário. Eles vão responder que não, mas você vai responder que sim. Você é única, querida. Você é especial. Aristóteles apontou para a página e disse: seu nome é Niadi. A primeira definição
do termo Niade, da palavra Niade, vem da mitologia grega. As ninfas que nadavam em lagos, oceanos, rios e fontes para proteger as águas para os deuses. E Aristóteles continuou: ouça-me, querida, porque agora vem a parte mais importante. A definição seguinte do nome Niade é menina ou mulher campeã de natação. E Aristóteles concluiu: querida, esse é o seu destino. Como Diana fez aquilo que ninguém fizera antes? A resposta curta é o seguinte: Aristóteles Niade colocou o nome dela. Aristóteles, o pai, disse para ela quem ela seria. A bênção do pai a impulsionou. Quando os tubarões cercavam ela, as águas vivas a queimavam, quando ela sofreu desidratação, alucinações, Niade, o seu nome, prevaleceu por causa das palavras que o seu pai tinha dito há mais de 60 anos atrás. E esse é o poder da bênção do Senhor. Assim como Aristóteles Niade abriu aquele grande dicionário, nós hoje, irmãos, abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, e as Escrituras são o script que nos dá um novo nome e uma nova história. É também o nosso placar mundial. A bênção sacerdotal, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A bênção sacerdotal costuma ser cantada pelos pais judeus aos filhos todas as noites. Quando a criança completa 13 anos, ela já foi abençoada 4.745 vezes. E o cântico ajuda essa criança a inculcar letra, a guardar na alma quem ela é, o seu nome. Ah, meu irmão, eu não sei você, mas eu vejo Deus falando conosco aqui nessa noite. O seu nome está escrito no livro da vida. Assim como o nome de Diana estava escrito no dicionário, o seu nome é tanto uma herança quanto uma bênção. O seu verdadeiro destino não vai ser revelado aqui nessa terra. Um dia o nosso Pai vai nos revelar o nosso nome e o nosso destino no céu. Mas por enquanto você tem um nome que você carrega. Você carrega o nome de vitorioso. Você carrega o nome de mais que vencedor. Você carrega o nome de abençoado, bendito entre as nações. Você carrega o nome de próspero, de salvo, de eleito pelo Senhor, de escolhido para a glória de Deus. Sabe o que não deixa você desistir? A tua identidade. É ouvir da boca do teu Pai quem você é. Tem muita gente, irmão, sendo levado por aquilo que estão dizendo a nosso respeito, por aquilo que estão falando sobre nós por aí, por aquilo que estão dizendo de você lá na tua casa, na tua família, na herança que você carrega. Meu irmão, você tem um novo nome no Senhor. O teu novo nome carrega o nome de Jesus. Diana Niade, hoje o meu nome é Vinícius de Jesus. O teu nome é Mateus de Jesus, é Pedro de Jesus, é Vera de Jesus, é Nício de Jesus, é Tiago de Jesus, é Nilce de Jesus, é de Jesus. Sabe o que nos dá resiliência? É saber a quem nós pertencemos. Você não pertence a si próprio, você é do Senhor. E Deus escolheu esse caos para te revelar que alguns muros precisam ser reconstruídos, porque você não pode se abrir para qualquer tranqueira que apareça, porque você é de Jesus. A tua casa é de Jesus. Os teus pensamentos são do Senhor. E eu queria orar por você nessa hora. Se coloque de pé no seu lugar. Talvez muitas coisas estão acontecendo com você,
estão fazendo você ser tão atacado nas proteções da sua vida, que você já abriu mão de tantas coisas. Eu vejo nessa noite, irmãos, pessoas que estão abrindo mão de princípios espirituais. Isso não vai dar bem na sua vida, isso não vai dar coisa boa em você. Bandejas que o inimigo está lançando, está te oferecendo, situações que você diz assim: não, chega, está na hora de pendurar a chuteira, e o Espírito Santo está dizendo: não põe um ponto final onde eu só estou colocando uma vírgula. Eu sinto muito forte a presença de Deus aqui, irmãos. Eu sinto muito forte a presença de Deus aqui, restaurando muros em volta da tua casa. Eu sinto o inimigo vindo contra pessoas. Há uma opressão maligna tão forte contra a tua vida nesses dias. Eu sinto começar orando pelas famílias, porque, irmãos, eu estou sentindo que o inimigo está vindo com uma fúria tão grande contra as casas, contra os casamentos. O inimigo está vindo com uma fúria tão grande contra os planos que você estabeleceu nesse ano de 2022. O inimigo está vindo, está mexendo com tudo. Sabe quando você está escutando que uma tempestade está chegando, e aquele barulho de trovão, aqueles ventos? É essa imagem que eu vejo na vida de muitas casas. Mas eu vim aqui dizer para você, meu irmão, que você carrega o nome de Jesus. Tua casa está firmada em Jesus. Você está me ouvindo aí, meu irmão? Você está me ouvindo bem aí? Você está me ouvindo bem? A tua casa está firmada em Jesus.